Tá, então agora a gente começa, né, a leitura, né? Sejam todos bem-vindos, quem está aqui no grupo de leitura e você que vai acompanhar isso, essa gravação dessa leitura do nosso estudo, né? Então, hoje a gente vai ler aqui o capítulo 8, que está na página 123 do livro físico, O Quinto Raio Verde da Verdade. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço a participação de todo mundo. Para iniciar, eu vou ler a invocação para que a gente se conecte nessa energia super poderosa, ok? Então, eu nem trouxe ela impressa, mas aí a gente se conecta com a minha leitura que é rápida, ok? Então, vamos lá. Invocação. Poderosa presença divina, eu sou. Fonte de tudo o que existe, onipresente em todo o tempo e espaço, e nos corações de todos os humanos. Nós vos amamos e adoramos. Nós vos reconhecemos como o todo, o único doador de nossa vida, inteligência e substância. Selai-nos na tua força da vitoriosa conclusão e banhai-nos em vossa luz e amor. Manifestai-vos em todas as horas para que possamos ser voz própria em ação. Voz própria em ação é que a poderosa presença eu sou, né, que está em tudo e em todos. Protegei e guardai-nos, conduzi e guiai-nos, e dai-nos a iluminação que nos libertará. Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados, seres cósmicos, sete Elohims, sete arcanjos, sete Chohans, e especialmente vós, bem-amado mestre ascensionado, Hilarion, Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Elohim Vista e Cristal, e todos que servem no quinto raio. Recebei o amor de nossos corações e carregai-nos com vossa vontade e com a poderosa chama da concentração, mantendo-a para sempre. Nós os agradecemos. Ok? Então, eu vou ler o comecinho, eu ia ler uma parte mais para frente, mas eu acho que o comecinho vai dar o contexto, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ler, se vocês quiserem, de repente, interromper, fazer algum comentário, alguma pergunta, eu vou estar atenta aí a tudo, ok? Então vamos lá. O bem-amado Hilarion, chorrando o quinto raio, em épocas remotas antes do continente Atlântida submergir totalmente nas águas do atual Oceano Atlântico, muitos sacerdotes e sacerdotisas de ordens brancas foram incumbidos na tarefa de levar para os outros países os elevados ensinamentos da sabedoria divina. Um desses conhecimentos resguardado foi a verdade. O mestre Hilarion, naquela época, ainda não era ascensionado, mas encontrava-se no grupo de iniciados ao qual foi confiada a chama da verdade. O grupo escolhido navegou em direção a este, para o local onde se encontra a península e as ilhas gregas. Olha que lindo! O continente de Atlântida ia submergir, e a Hilarion e um grupo de sacerdotes, né, foi conferido, ó, levem a chama da verdade para esse templo sagrado das ilhas gregas. Em festiva cerimônia, com respeitosa e profunda devoção, desembarcaram na atual ilha de Creta. Naquele tempo, esse istmo era unido ao continente, mas devido a mudanças geológicas, com o decorrer dos séculos, ele se desligou e hoje constitui uma ilha. Desde aquela época, o fogo sagrado é constantemente irradiado daquele foco para a terra, insuflado e expandindo a verdade nos pensamentos e sentimentos das criaturas. É bem interessante, né? Não sei se já perceberam,
Cada chama tem o seu templo e tem uma região do planeta onde ela é o foco de emanação. Então, esse foco da verdade está ali nas ilhas gregas, na ilha de Creta, né? O atual guardião da chama sagrada é Hilarion, Chorrando o quinto raio. Na época da missão de Jesus, ele foi o apóstolo Paulo. Outros grandes seres de luz precederam Hilarion no eludido cargo. Vocês sabiam que Hilarion foi o apóstolo Paulo? Eu sabia. Interessante, né? Os devotos da verdade erigiram nesse novo local, Creta, um templo maravilhoso semelhante à Catedral de Atlântida. Mais tarde, esse templo foi destruído por pessoas que se rebelaram contra os discípulos da pureza e da harmonia. Hoje, aquele templo maravilhoso só existe no plano etérico, sobre a ilha. Hilarion e sua ordem continuam a ensinar e difundir a verdade na consciência de todos os visitantes que por lá comparecem em seus corpos mais sutis, enquanto à noite o corpo físico dorme. Então é sempre assim, né? Aonde tem, hoje a gente vive muito isso, né? Com a densidade. Então, muitos dos templos que eram no campo material, eles foram elevados para o campo etéreo na mesma localização, né? Isso é interessante. Até fazendo o link, né, com os ensinamentos do Vedanta, que a gente vê lá, né? A Ana também acompanhou um pouco aqueles estudos do Bhagavad Gita, da ilha de Vrindavana, né? Da cidade de Vrindavana, que os indianos consideram ainda hoje que eles querem ir para Vrindavana, onde era um templo. Hoje não é na matéria, né? Também é no campo etérico. Tem aquele campo energético onde as pessoas buscam, né? Alguns lugares sagrados têm o campo, tem um templo etérico, né? Esse belo templo da verdade foi erigido sobre uma elevação e ao subi-la já se avistava a preciosa escada de mármore de 400 degraus. Em cada lado da mesma, até a espaçosa entrada adornada de colunas majestosas, estão postados seres angelicais incomparáveis, ostentando mantos belíssimos nos quais foram estampadas as cores do arco-íris. Eles portam grinaldas de flores cintilantes que se assemelham às coroas do advento. Desde a entrada podereis admirar o grande altar que se eleva a mais de 30 metros. De cada lado erguem-se colunas esculpidas onde estão colocadas piras de ouro em que flamejam as chamas da verdade. Entre as duas colunas do altar acha-se um trono também de ouro maciço do estilo antigo. O feitio desse templo assemelha-se ao do maravilhoso Panteão. Imagina só, né? Que há muitos anos foi erigido em honra ao bem-amado Palas Atena, a bem-amada Palas Atena, a deusa da verdade. Em épocas muito remotas, a poderosíssima deusa mãe Vesta ocupou esse elevado cargo. O Parthenon foi concluído 450 anos antes de Cristo por Fídias, hoje Serafis Bey. Essa turma toda, hein? Palas Atena, guardiã do templo da verdade, é a chama gêmea do bem-amado Ael, o Espírito Santo cósmico anterior a Mahashohan. Em épocas passadas, quando os deuses andavam na terra, olha só, então, teve época que os deuses andavam na terra, né? Em épocas passadas, quando os deuses andavam na terra e conviviam com os homens, Palas Atenas supervisionava a disciplina e o treinamento específico para despertar a consciência.
e as faculdades superiores daqueles que foram escolhidos para oráculos dos deuses, como foram os vestais do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, no início, foi genuíno. Mais tarde, porém, surgiram outros, inspirados por forças malignas, que constituíam simples atração para os homens. Se a gente percebe, né, tudo que é divino, construído na pureza, a força maligna copia, né? Você vê que as cores do arco-íris, né, os sete raios, aqui no templo, né, tinham os anjos vestidos de mantos belíssimos de cores de arco-íris. Aí a gente vê o que que na nossa sociedade adotou a cor do arco-íris, né? Uma profanação, né? Hoje o arco-íris, que é um símbolo de luz, de pureza das cores, né? Das cores divinas, se você usa alguma coisa de arco-íris, as pessoas têm um significado distorcido hoje, né? É corrompido, as coisas são corrompidas aqui na nossa realidade material, né? É uma cópia distorcida, é uma inversão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ok, Sim. não vou falar porque tem uma live, então não quero ter mais problemas. É só fazer Tá bom, tá. a associação, né? Ah, e como os sacerdotes do oráculo de Delfos não foram suficientemente fortes para resistir à influência das trevas e às pressões de personagens influentes que lhes assinavam com vantagens, ele caiu em descrédito pelo procedimento indigno de ludibriar o povo. Isso aqui é muito da nossa percepção atual, né? A gente vê muitos, inclusive, linhas de estudo sendo corrompidas por quê? Porque os sacerdotes daquelas linhas de estudo não são suficientemente fortes para resistir à influência das trevas, né? Linhas de estudos, linhas espirituais, linhas políticas, né? É uma força, é uma disciplina e é uma percepção que a pessoa tem que estar muito conectado ao reino superior para ter discernimento e força para resistir, né? A gente está vendo uma situação muito atual na nossa política, um homem com dignidade, caráter e força resistindo a um sistema e buscando trazer mudanças. Então, são poucos, né? São poucos. Mas são os que promovem a mudança, né? As vestes dos membros da fraternidade de Creta são de um branco puríssimo, e sobre o peito ostentam um belo bordado que reproduz uma antiga lamparina. Este símbolo significa a busca constante da verdade e foi conferido à fraternidade de Diógenes no ano 412 a.C., época em que Hilarion participava da mesma, e essa divisa constituía um compromisso assumido sob juramento por toda a Irmandade. Todos os grandes avatares, messias e reformadores religiosos que atuaram aqui na Terra pertencem a esse templo. Olha que lindo, Templo da Verdade, né? São os grandes avatares, né? Ao qual dedicam parte de seu tempo e energia, assim como os médicos empregam suas habilidades, energia e tempo à clínica em que exercem atividades, ou seja, avatares, messias e reformadores dedicam seu tempo ao quê? À verdade, né? Então,
Dessa maneira, as irradiações conjuntas dos divinos seres livres que, ao longo dos tempos, pregaram a lei aos povos da terra, são incorporadas às energias poderosas do templo da verdade. Bem, isso aqui foi mais uma introdução para contextualizar que vem aqui pela frente, tá? Aquele que nutre o desejo de empregar a sua inteligência na descoberta da verdade de qualquer questão, a fim de promover a iluminação de seu semelhante, torna-se torna-se usufrutuário da chama da verdade. Então, quem se dedica a perceber, descobrir, promover a iluminação, né? Desvelar a verdade, faz parte dessa chama. Já houve em todas as épocas homens que devotaram as suas energias completa e desinteressadamente a diversos campos de atividade, como governo, educação, filantropia, arte, ciências, trabalhos missionários, religião e liturgia. Essa fraternidade é apropriadamente chamada de presença poderosa dos filhos da terra, pois estende sua ajuda não só aos citados acima, como àqueles que se esforçam abnegadamente na área da medicina, isto é, médicos, enfermeiros, irmãs de caridade e, naturalmente, os pesquisadores que procuram descobrir a cura dos dos males que afligem a humanidade. Então, ele está trazendo aqui as pessoas, as características das pessoas que atuam muito nesse raio, né? Irmãs de caridade, medicina, médico, enfermeiro, é, todos os que procuram curar a humanidade dos grandes males. Por quê? A doença, o mal, o sofrimento é tudo um engano, é a falta da verdade, né? É a ilusão. Então, quem atua na cura, no desvelar, na consciência, na cura e na transformação, está atuando no raio da verdade do mestre Hilarion, ok? Tranquilo? Então, somos trabalhadores do raio verde aqui, né? Descobrindo as verdades. No santuário etérico, sobre a ilha de Creta, acha-se a mais antiga escola incumbida de instruir os discípulos da verdade sobre o modo de captar a energia do universo. Lá eles aprendem a atrair os raios de luz e a dirigi-los para o objetivo pretendido, quer seja a criação, quer seja a dissolução de determinadas causas ou condições, sempre de acordo com a mente divina, a qual apelam e por quem são guiados. A gente pode acessar esses templos, né? À noite, a gente pode pedir para ser guiado e estar lá à noite, né? Quando a gente sai do corpo, e aprender. Eu já tive experiência de sentir que estava nesses templos, né? Eu até tive a recordação. É muito incrível, viu? É muito incrível. Então a gente pode pedir para participar, para estar, né? Para ser guiado, né? Eu não lembro agora, mas foi um sonho muito incrível, assim. Eu acordei assim muito, né? Devia de fazer mais isso, né? Porque é muito especial, né? Também lhes é ensinado nesse tempo, tá? Também lhes é ensinar. Quando a gente pede para ir, é importante que a gente peça para lembrar, né? Porque senão a gente às vezes vai, a Ai, gente que aprende horror. e não Eu lembra, né? pensei que você ia falar assim, Glaucia. Quando a gente pede para ir, a gente também tem que pedir para voltar. Ai, eu achei que você ia falar isso. Na hora eu regalei até o olho. Eu fiz, meu Deus do céu, a gente tem que pedir para voltar também?
Não, É porque a vontade de ficar deve ser muito grande. mas não precisa pedir para voltar, porque está no teu plano. Eles vão te botar de lá para cá, não vai ter jeito. Então não precisa Deixa eu pedir para falar, vai, show, voltar. show, show, acorda, 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 vai, volta rápido. Na verdade, né, é mais pedir para lembrar mesmo, porque a gente não, nem sempre a gente lembra, né? Às vezes você traz o conhecimento, traz o insight, mas não lembra que esteve lá, né? Eu lembro, eu devo ter anotado, porque foi assim muito mágico. Eu lembro que eu estava sentada, eu acho que eu comentei alguma vez com você, né, Ana? Você Eu estava falou. aprendendo assim, é como se fosse um sentado no chão. Nossa, foi um negócio muito incrível, foi muito incrível. E era uma coisa muito linda, assim, muito maravilhosa. Foi muito incrível. Eu vou ver se eu peço uma outra experiência dessa para ver se eu lembro. Mas também lhes é ensinado a controlar com precisão matemática a duração da estrutura de um Sol, de um planeta e até mesmo de um átomo individual. Igualmente, recebem instruções sobre a ciência da precipitação e da eterização. Estudo ensinado lá, olha que incrível. O bem-amado Hilarion, em sua encarnação como o apóstolo Paulo, veio a aprender dolorosamente o mal que uma pessoa pode causar a outra quando tomada por indignação. Embora convencido de estar procedendo com justiça, baseada apenas em testemunhos e argumentos que podem ser falsos. Por esse motivo, ele jurou, após a sua ascensão, proteger toda pessoa que é vítima de falso julgamento. Como sabeis, Paulo de Tarso perseguiu os antigos cristãos. Mais tarde converteu-se ao cristianismo e santificou-se, sendo conhecido como São Paulo. Todas as emanações de vida materialistas que não acreditam em vida espiritual, os agnósticos, os céticos, devem ser recomendados à sua proteção, pois com a sua ajuda poderão alcançar a exata compreensão da verdade. Olha que legal. É uma pessoa que é cética, né? Pedir para que Larion ajude, porque ele entende muito bem, né? Ele perseguiu os cristãos. Ele entende muito bem como funciona uma mente assim, né? Altamente condicionada, né? Orai também para que ele abençoe os profissionais das diversas áreas de atividade, a fim de que esses sejam iluminados e incentivados em seu trabalho, tendo em vista o bem geral. O bem-amado Hilarion diz: todos nós ficamos alegres com as conquistas científicas da humanidade e a descoberta do movimento perpétuo da energia. A descoberta metafísica desse movimento breve manifestar-se-á em todos os planos. É muito importante chamar vossa atenção para a realidade dos fatos. Toda energia, desde o menor núcleo até o maior sol, possui inteligência. E a energia dos planos mais baixos, mais densos, né? Provém do pensamento e sentimento do homem. Então, a energia que a gente produz é inteligente, mas são as mais baixas vibrações, né? Então, existem os pensamentos dos seres mais elevados, são mais elevadas vibrações. A qualificação da energia gera uma causa. A causa é propagada a todo o universo e cria um efeito. Nossos pensamentos, eles são propagados pelo universo e geram um efeito. E este retorna ao seu criador, né? Não é tipo bola de ping-pong, é tipo um círculo, né?
que é o toroide, né? Então a energia vai e volta, né? Ela é circular. É, e volta ao seu Agora, criador. Ah, uma questão que ficou aqui batendo. Nossos pensamentos, eles são de baixa vibração? É isso que a está. humanidade, sim. A gente tem que buscar elevar eles, né? A gente precisa buscar acessar pensamentos mais elevados. Quando a gente fala de elevar a consciência, a gente precisa elevar o quê? Os nossos pensamentos para que os pensamentos mais elevados, com mais elevada qualidade, né, com mais qualidade, gerem sentimentos com mais vibração para que a gente aumente a nossa vibração. Então assim, isso aí não é tipo, tá decretado que é, né? Porque ficou assim, me soou estranho quando você leu, que parece que é uma coisa assim, que já é pré-determinado e pronto, né? Só que o nosso objetivo aqui, nesse momento, é exatamente esse trabalho de elevar, Sim, né? é isso. A humanidade, por quê? Porque a humanidade no coletivo precisa. Então, a humanidade no coletivo tem baixa vibração de pensamentos. Então, a gente está aqui para quê? Para elevar, para ascensionar. Esse é o caminho, elevar os pensamentos, para que a gente acesse os pensamentos de quem? De Deus. Os pensamentos de Deus são perfeitos, Sim, sim. né? Então, o que que a gente pode concluir? Que o pensamento humano é distorcido, é imperfeito, mas os pensamentos de Deus são perfeitos. Então, é a gente buscar a semelhança de pensar como Deus pensa. Essa é a nossa busca. Uhum. Pensar os pensamentos de Deus, que são de amor, de bondade, né? Beleza? Sim. Em seu retorno, o efeito dos pensamentos, né, que a gente gerou, cria novamente outra causa. Então, a gente gera um pensamento, aí ele vem e traz um retorno, né, que é o efeito. Aí o efeito daquele pensamento, que é o ciclo, né, o efeito gera outra causa e assim vai. Por exemplo, eu estou irritado, gero raiva, e a raiva traz uma causa, essa traz um efeito, esse efeito já gera outro pensamento e assim vai o ciclo, né? Uma espiral mesmo, né? Conforme a natureza dos cria novamente outra causa, então se retroalimenta. Conforme a natureza dos pensamentos e sentimentos, ou as reações dos corpos etéricos e físicos. Já percebeu que é assim? Se entrou num pensamento ruim, distorcido, né? Pensou mal de alguém, pensou coisa ruim. Aquilo retroalimenta. Aí você lembra de outra coisa daquela situação, aí vai piorando, né? Da mesma forma que quando a gente pensa, então vamos pensar, da mesma forma que quando a gente pensa algo errado, impuro, imperfeito sobre alguém ou sobre uma situação, a gente vai degradando. Quando a gente pensa em coisas boas, né? Tipo, ai, você sonha em alguma coisa assim, imagina uma coisa maravilhosa. Aí você conecta com outra melhor ainda, aí vai indo, vai indo. É assim, uma coisa leva a outra, né? Então, conforme a natureza dos pensamentos e sentimento ou as reações dos corpos etérico e físico. Desse modo, vão sendo formados círculos dentro de outros círculos. Que é isso, né? Retroalimenta. O que aceita e reconhece o retorno dessa energia como partindo de si próprio aprenderá logo que é mais sábio adotar na vida um comportamento edificante. Então é assim, o que aceita e reconhece o retorno dessa energia como partindo de si próprio, a autorresponsabilidade, é eu que estou gerando isso. Quem reconhece a autorresponsabilidade, que tudo que está me acontecendo
é por minha própria responsabilidade. Aprenderá logo que é mais sábio adotar na vida um comportamento edificante. Então, ao invés de eu criticar, eu faço o quê? Eu sugiro. Ao invés de eu reclamar, eu faço o quê? Eu busco dar uma solução, né? Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá, né? Tá dito, tá escrito. Então, eu semeio, como que é? Eu semeio, como que é? Que colhe tempestade? Eu semeio, hã? Vento, Eu semeio vento, vento, colho tempestade, né? É isso aí. Aquele que semeia na sua carne quer dizer o quê? Instinto, né? Quando os ensinamentos falam de carne, fala de instinto. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do espírito colherá a vida eterna. Gálatas, capítulo, que foi escrito por Paulo, né? Apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 8. O efeito de antigas causas, o que que a gente está falando antigas, né? Podemos pensar em vidas anteriores, né? O efeito de antigas causas, ou do passado, ou da infância, da adolescência, ou da nossa juventude, deverá ser recebido com gratidão, que a gente está colhendo aqui, por evitar futuras reações em cadeia, movimentando as novas infrações. Então, assim, recebeu um efeito um efeito negativo, é preciso receber com gratidão para evitar a futura reação. Porque se recebeu o efeito de algo que foi plantado lá atrás e revidar e reclamar, continua no ciclo. Para quebrar, é preciso receber com gratidão por evitar futuras reações em cadeia, movimentando as novas infrações cometidas, causas e consequências. Então, sair do ciclo, gente, é preciso ter serenidade, paz, gratidão, é encontrar um motivo para agradecer, para sair daquilo. Não tem jeito, não tem jeito, né? Nessa situação aí, Glaucia, a gente pode incluir, inclusive, os traumas, né? Total, total. Os traumas, Hein? eles são registros, efeitos de uma causa errônea. Né? E a forma de lidar é a mesma, né? Sim, e se a gente for entender, nossa, hoje eu estava vendo, eu vou compartilhar lá no grupo. Nossa, eu achei um material muito interessante que está falando sobre o sistema educacional, as, a, a escala superior da educação mundial, tipo Harvard School. Muito interessante, porque todos esses sistemas que o mundo venera, eles são produtores de traumas. O sistema é produtor de trauma, porque o trauma prende a humanidade na densidade. É uma estratégia. A gente estuda, né, o Denis Viana, a gente sabe esses projetos do Projeto Montauk, etc. São tudo produtores de trauma, né? E a gente está saindo disso. Só que a gente só sai disso se tiver consciência, porque é quebrar um ciclo. Sem consciência, sem conhecimento, a gente não sai. Não sai, né? Porque tendo conhecimento, a gente tem que tomar consciência, reconhecer e falar: paro aqui, paro aqui. Usar ferramentas. A gente precisa ter conhecimento e usar ferramenta e estar consciente. Senão a gente repete o ciclo, entra no ciclo, repete o ciclo e não sai. É que nem carro atolado, é que nem areia movediça, né? Entendeu?
Algumas almas resignadas não compreendem essa lei, enquanto suportam pacientemente o retorno infeliz de suas próprias energias mal qualificadas, dizem. Isso é a vontade de Deus. A gente está cansado de ver isso. O religioso, né? Ah, isso é vontade de Deus. Não, é um trauma. É o seu condicionamento, é um processo de repetição, é uma colheita do que você, sem consciência ou sem conhecimento, plantou. É você, é autorresponsabilidade, não tem jeito. Outros, inconformados, dizem, não há Deus, né? Porque aí fica tão pé da vida, faz um esforço e não sai daquilo. Não há Deus. Nem esses, nem aqueles expressam a verdade. Nem o que está inconformado e nem o que diz que é a vontade de Deus expressam a verdade. Através da fraternidade da verdade, essas extremas reações pessoais devem ser pacientemente corrigidas por meio de instrução, conselhos e principalmente exemplos esclarecedores. Muito lindo, né? É isso que eu tenho falado, né? Não é, a gente precisa entender muito bem o que é espiritual, o que é mental e o que é físico, porque está tudo conectado. Então, existem memórias tão enraizadas no físico que é o nosso subconsciente, que mesmo você tendo consciência, precisa ter técnica para desfazer aquilo, senão, quando a gente faz a harmonização dos contrários, é porque o subconsciente está programado para aquilo. Então a gente precisa neutralizar, senão a gente não sai, né? Os pensamentos, sentimentos, virtudes ou vícios de cada indivíduo que pertença a essa evolução vertem incessantemente na consciência coletiva. Eu vou repetir, tá? Devagarzinho. Os pensamentos, sentimentos, virtudes ou vícios de cada indivíduo que pertença a esta evolução vertem incessantemente na consciência coletiva, a qual fica unido, atraindo outros pensamentos e sentimentos semelhantes aos seus. Gente, isso aqui é poderosíssimo, que é o poder da egrégora. Às vezes, vocês já devem ter passado, você tem um pensamento errado, daqui a pouco aquilo ele toma uma dimensão, um sentimento, por quê? Todo pensamento nosso nos conecta numa egrégora, né? Então vamos falar sobre comportamento, né? Eu quero mudar um comportamento. Se eu me conecto em comportamentos diferentes, que é o que eu não quero, eu me conecto naquela egrégora. Eu entro, é como se você entrasse num, vamos supor que eu tenho aqui um espaço que tem uma corrente de ar quente e do lado eu tenho uma corrente de ar frio, tá? Eu pensei em coisas que estão na corrente de ar frio, eu recebo aquela corrente de ar frio. Então eu preciso me conectar, estar ouvindo, estar aprendendo, estar falando com pessoas que falam e que vivem aquilo que eu quero viver. Por isso a influência do ambiente. E o ambiente, as pessoas falam muito de ambiente, mas o ambiente não é só um ambiente físico. Então vou dar um exemplo. A pessoa quer prosperidade. Se ela está num ambiente que não é próspero, ela está recebendo influência daquilo, ok? Tá bom. Então você vai falar, então a pessoa não tem como sair, né? Tem. Ela precisa conectar num ambiente mental. Ela pode estar num ambiente físico que não é próspero, mas ela está conectada com um livro, conectada com um grupo, conectada
falando com alguém de prosperidade, ela está criando um ambiente mental. Se ela constrói o ambiente mental, ela começa a se tornar próspera e aí, materialmente, o campo vai levar ela para um ambiente mais próspero. Então, começa no ambiente mental. Então, eu já vi muita gente mudar de ambiente físico, mas a mente não aceita aquele ambiente. Então, ela está num ambiente próspero e está reclamando, está contestando, está porque tem um conflito, porque a mente dela ainda não está próspera. Então, ela está naquele ambiente gerando a contrariedade, entendeu? Então, não é só sobre o físico, começa no mental. E toda vez que você for para um ambiente físico, onde o teu mental ainda não está naquele ambiente, se você vai aberto, você muda mais rápido, né? Tipo um ambiente de mentoria. Você vai aberto, você aprende mais rápido, você muda mais rápido. Mas as pessoas que acham que só ir para aquele ambiente e vão com a mente fechada, elas criticam e elas se excluem, elas não entram. E tem o fator resistência também, né? Exatamente, a resistência. E aí, o Uhum. resistente contamina o campo, porque ele não vai resistir sozinho, ele vai ter que encontrar alguém para concordar com ele que aquilo não é bom e vai criticar por isso. Todo o ambiente de educacional, de transformação e mudança, você tem que ter um trabalho de sustentar o campo muito forte e de quebrar a resistência, matar o mal pela raiz, porque é natural que as pessoas que não estão ali 100% abertas, elas criam uma resistência, uma contrariedade e ataquem. Isso acontece muito no desenvolvimento humano. Muito, muito, muito. Por isso, existem linhas de ensino, etc., que quebram, porque as pessoas não trabalham isso. O campo é fortíssimo. Trabalho assim, o sistema trabalha exatamente o contrário, né? Para manter as pessoas numa zona de conforto e serem altamente resistentes a qualquer mudança, né? Porque toda mudança traz um desconhecido, Toda né? mudança traz transformação e toda mudança que as pessoas estão buscando, né, para se libertarem, vai desfazendo a matriz de ilusão, a matriz de poder. E é Sim. muito mais fácil, porque é um sistema muito estruturado. Mas esse véu da ocultação, esse véu desse sistema está rompendo, né? Mas é muito mais fácil a pessoa entrar, porque entra naturalmente na resistência, já foi condicionado. A gente já foi condicionado nisso desde pequenininho, né? Desde criança. E você entra aqui nesse sistema terrestre, planetário, já entra no véu do esquecimento. Então, é muito natural. Então, o grande esforço é se libertar. E aí é só com o conhecimento e até o trabalho de libertação pessoal, individual e coletivo para ajudar as pessoas, você tem que estar sustentando esse campo e cortando as resistências, né? Por isso que a gente vê muitos trabalhos, né? Pessoas assim, inclusive pessoas que vieram com mediunidade, pessoas que no campo do esoterismo, a gente vê muitos desvios de conduta. As pessoas são, em todo lugar, tem a tentativa de corromper, né, o conhecimento e a verdade, né? Sim. Então, naturalmente, também há a consciência divina, repositório das múltiplas virtudes dos mestres ascensionados, entre as quais o amor é somente uma das facetas. É nessa egrégora que a gente precisa estar sempre conectado, né? Quando o indivíduo ama, une-se momentaneamente à consciência do amor universal.
Então é assim, né? Chegou a irritação, chegou alguma coisa, é tentar ancorar, ativar alguma coisa para o amor. Que aí a gente acessa da mesma forma a egrégora do amor, né? Da mesma forma que é fácil sair e acessar a egrégora da competição, da inveja, da raiva, né? Da destruição, a gente também tem uma forma de voltar. Pode ser uma meditação, pode ser um mantra, pode ser uma frase, pode ser uma música. A primeira coisa que me vem quando acontece isso é o mantra da chama violeta. Primeira coisa. Já é assim, é automático. Chegou, voltou. Exatamente, na hora, gente, a chama violeta, porque assim, teve um pensamento, viu uma notícia, a mente foi para a destruição, você aciona a chama violeta. Porque se você deixar aquele campo, mesmo que você não queira, ele vai chamar outra informação, outra memória, outra coisa, vai rápido, vai rápido. Então, neutraliza, chama violeta, pá, neutraliza. E Neutraliza. depois até para, mas o que que isso quis dizer? Aí depois você vai fazer os seus processos, né? Exato. Mas a primeira coisa para não entrar na vibração naquele momento é chama violeta. Quando você vê alguma coisa que eu sinto muito forte no coração, tem um negócio que assim, porque a gente precisa entender, o nosso corpo sinaliza, né? A nossa alma, né? Tudo que é construtivo, expansivo e amoroso abre o nosso coração. Tudo que aperta, tá contraindo, é falso, é proteção, é mentira, é medo. Então é assim, sentiu que está contraindo, está apertando, tem tensão, tem algo ali que a alma não tá dizendo, não é isso, não é por aqui, tá errado, conserta, né? Aí às vezes a gente não consegue perceber o que é exatamente, né? O que é. Então chama Violeta até perceber, porque vem, depois vem, a intuição traz, né? É impressionante como a clareza chega, né? A Chega, então, verdade, a já que a gente verdade. está falando da verdade, né? A verdade chega. Eu gosto de uma frase, eu já postei acho que uma ou duas vezes. A verdade é como uma dama, né? Ela é lenta. Renata, Oi? olha que bonitinho no colo da Renata. O quê? O cachorrinho? Eu não vi. Cotoquinha, Ah, Ah, brigando com meu a Deus! amiguinha. Que gracinha, né? Então, quando o indivíduo ama, une-se momentaneamente à consciência do amor universal. Não tem como. Se a gente está amando, a gente está na consciência universal do amor. Não é nosso, não é uma qualidade nossa, né? É uma qualidade divina. Outro aspecto da consciência divina é a sabedoria. Se o discípulo da terra, a alma, almeja a sabedoria, pode solvê-la mergulhando momentaneamente em sua onda vibratória, que é alimentada pelo Espírito Divino. Então, a sabedoria é diferente do conhecimento, né? O conhecimento a gente está buscando aqui, a sabedoria vem de Deus. Também o que foi dito sobre as tendências inferiores expressa toda a verdade. Não se alimentam pensamentos de inveja, desconfiança, raiva, de ciúme ou de ódio, sem que imediatamente se fique contaminado por essas iniquidades que se encontram acumuladas na consciência coletiva. Não tem como. Não tem como. Penso ódio e inveja, ciúmes, entrou no, na egrégora. Então, quando fala iniquidades que se encontram acumuladas na consciência coletiva, eu estou falando da egrégora coletiva, né? O homem une-se pelos pensamentos e sentimentos. Então, gente, é união. No campo sutil, a gente se une por pensamento e sentimento.
a todos os indivíduos do planeta que acalentam em si as mesmas inclinações maléficas. A criatura tem o livre arbítrio para determinar, pela qualidade de seus pensamentos e sentimentos, a sua elevação ou sua degradação. A nosso livre arbítrio é na escolha se a gente vai se elevar ou se vai degradar. O resto é consequência, não tem jeito. Tipo assim, a escolha é livre, a colheita não. A escolha do que você vai pensar e do que você vai sentir é livre. O que você vai vivenciar pelo que você pensou e sentiu é consequência. Não tem jeito. A possessão de uma pessoa constitui um exemplo horrível do que pode acontecer a quem tem o coração envelhecido por vícios e comportamento torpe. Gradualmente ela perde a consciência da energia divina, que desse modo fica aprisionada, sufocando o real objetivo da vida. Entre os graves pecados cometidos no meio social destaca-se a maledicência, né? Olha, pecado grave, falar mal do outro, né? Maledicência, falar mal, criticar, porque lança turbilhão de pensamentos envenenados na mente de muitas emanações de vida, espelhando a causa que provocará prontamente um incêndio interior. Maledicência, gente, falou mal de alguém, gente, não importa. Eu tenho falado isso com muitas pessoas, né? Você e eu, olha, eu já vejo exemplos assim, já vi exemplos de várias pessoas. Não critique, não fale mal. Você, quando a gente está na unidade, eu não preciso concordar com o que a pessoa está fazendo, mas eu preciso ver que em cada pessoa tem uma emanação divina. E aí eu vejo comportamentos errôneos, falta de caráter, eu preciso ver como aquela pessoa tem um condicionamento, ela está condicionada, ela está enganada. Se eu puder contribuir e ajudar, ótimo. Se não estiver no meu alcance, eu mando luz e vou embora, né? Eu não posso ser mais um, porque quando a gente fala, a gente se conecta. Quando a gente fala mal, a gente entra na energia daquela pessoa. A gente está contribuindo, né? Então, é, espelhando a causa que provocará prontamente um incêndio interior. Então, é assim, eu ataco lá e sofro consequência aqui, não tem jeito. A consequência, eu lembro que tem uma frase, acho que é Carl Jung que fala que é assim, será que é ele? Estou tentando lembrar quem escreveu. Se as pessoas, como que é? Se as pessoas soubessem, ai, como que é? Se as pessoas soubessem que elas estão, mais ou menos, tá? Tão conectadas com o outro, né? Que o outro é uma projeção, elas amariam por puro egoísmo, né? Porque assim, se as pessoas soubessem que tudo que eu faço ao outro eu tenho consequência, então ela amaria por puro egoísmo, porque vai retornar. Então ela vai amar o outro só porque ela quer amar, quer ser amada, né? Então talvez seja uma forma inteligente para o egoísta aprender a amar, né? Então, a consequência daquilo que plantardes na mente de outros será o vosso karma. Então, se a gente lançar um pensamento sobre o outro, o outro é assim, assim, aquilo volta. Todas as palavras que brotando de vossos lábios choquem ou produzam má impressão em outras consciências são pecados. É indiferente que sejam apenas uma crítica ou o que chamam de
comentários sobre a realidade dos fatos. Não importa. Uma insinuação ou uma acusação direta, não importa. Ai, não, eu estou falando a verdade, né? Aquela pessoa, isso, estou falando a verdade, não importa, né? Por quê? Porque dessa forma vos afastais da verdade e aumentais as sombras deste mundo. A verdade para cada indivíduo deste planeta é somente a perfeição. Olha isso. Essa é a verdade. Como o grande esforço nosso é ver a perfeição no outro. Eu costumo dizer, às vezes eu me esforço para achar a perfeição, ali, mas é é um esforço. Mas é isso que a gente tem que fazer. Se esforçar para encontrar, assim, lá no fundo, mas bem lá no fundo, todo mundo tem a perfeição divina. Alguns bem lá no fundo mesmo, outros não tanto. E bota fundo nisso. Mas é assim, tudo é uma projeção nossa, né? Então a gente precisa tirar o olho, o óculos, quer dizer. Então é assim, quando eu vejo no outro a ignorância, o que me incomoda na ignorância do outro é o meu medo da ignorância ou o que eu convivi com ignorância e eu preciso resolver isso, porque tá sujo. A lente tá suja. Alguém sujou. Ou eu mesmo, porque eu convivi num ambiente com muita gente ignorante, eu tenho medo de ser ignorante, é um medo. Ou porque eu sofri consequências de um ignorante e eu sofro trauma. De qualquer forma, a gente tem que limpar, porque é sobre nós, não é sobre o ignorante. Porque se o ignorante, se não tivesse nem sofrido e nem tivesse medo, ele era só um ignorante, que não te incomodaria. Interessante isso, né? Tem uma coisa assim que é um processo meu, né? Quando esse ignorante, ele não é ignorante com a gente, mas com uma pessoa que está próxima a gente e incomoda. Como é que é Sempre que feito? incomodar tem a ver com o seu enredo. Quando você se incomoda, porque esse ignorante é ignorante com os outros, é porque você viu alguém sendo ignorante com o outro e você não conseguiu resolver. Isso te incomodou. Sempre tem um laço que chega para a gente, né? Sempre Sempre. está no seu enredo. Uhum. Provavelmente, se você for refletir, provavelmente na tua infância, você viu pessoas ignorantes com outros que você não podia, só que naquela época você não podia resolver. E aí é o nosso problema, porque assim, naquela época você era uma criança que não tinha recurso, hoje você tem. Aí, hoje, então, eu enforco. Não, não, né? Hoje o que você faz? Primeiro que você tem que tirar o desconforto, porque senão você vai e enforca mesmo. Então você tem que entrar em harmonia com a ignorância. Aí você entrou em harmonia com a ignorância, aí acabou de te machucar, de te doer da forma que você enforcaria. Aí você vai ver a verdade. Aí você vai ver, eu posso fazer alguma coisa nessa situação? Se você puder, você vai falar, ei, você está sendo bem ignorante, né? Você não pode agir de outro jeito, você vai agir, você vai ter outra energia, você não vai reagir, você vai agir. Vai. Agir conscientemente, tentando trazer consciência para essa pessoa, que provavelmente também está reagindo ao, ao programa dela. Uhum. Ou então você vai ver, eu vou falar, a pessoa não vai mudar e tá tudo certo. E aí você pode mandar uma chama violeta para que
Purifica essa ignorância. Nossa, o quanto que a gente contribui com isso? Porque com certeza, aí se você entende que todos aqui, ó, a verdade para cada indivíduo desse planeta é somente a perfeição. Porque lá atrás desta ignorância existe uma alma pura que tem essa ignorância por quê? Ou porque foi traumatizada, ou porque, entendeu? É Uhum. Tem as sempre histórias fruto. da pessoa, né? É. A gente precisa olhar para a essência, e se a gente olha com compaixão, eu não entro na reação com a ignorância dela, porque aí tô brigando com um programa, né? Eu tô brigando com condicionamento. Sim, Tudo bem? perfeito. Sim. O que observais de imperfeito em outras pessoas, ou aquilo que ouvis a seu respeito, até o que a gente ouvis, e levais adiante, ou seja, a gente tem que ser para aqui. A gente tem que ser um instrumento que daqui para frente é coisa construtiva. Chegou coisa ruim, ou eu paraliso e eu transformo. Então, o que observais de imperfeito em outras pessoas, ou aquilo que ouvis a seu respeito e levais adiante, vos torna responsáveis perante a grande lei cósmica, e isso algum dia, de alguma forma, devereis resgatar. Olha só, eu vou voltar ao trecho inicial. O que observais de imperfeito vos torna responsáveis. Exatamente isso. Se eu observo a imperfeição, é porque eu foi sujada a minha lente e eu preciso limpar, porque nos torna responsável perante a grande lei cósmica. Eu me conecto. Quando fala da lei do apego, né? Que é de Buda, e tal, mas o apego é aqui. Quando eu percebo a imperfeição da pessoa, eu fico presa naquela imperfeição. Eu me apego àquilo. Gente, é um trabalho profundo de ver a perfeição no outro, né? Mas é o caminho da ascensão. Você já pensou se E, os vo- mestres... Ah, tá. e é libertador quando a gente consegue. Agora, você já pensou se os mestres ascensionados vissem imperfeição na gente? A gente já estava fulminado aqui. É porque eles veem a perfeição, né? Exatamente isso. Eles veem a possibilidade, eles respeitam. Não, pensa a paciência de ver a gente errando a primeira, a segunda, a terceira. Isso que a gente está tentando melhorar, que tem o conhecimento. E quem está na ignorância total e eles vão lá, se a pessoa implora, pede ajuda, eles vão lá, ajuda, mas a pessoa ainda não abriu o campo para o entendimento. Eles vão lá e fazem o serviço, é por amor, né? Então, muito legal, né? Agora eu vou. Aí, ainda tem um monte de anotações aqui, eu vou tentar terminar nesse trechinho aqui, ó. Críticas, imprecações e reprovações têm estreito parentesco. As críticas silenciosas dos erros de outros, feitas através do olhar, perturbam o corpo emocional de quem assim procede e permitem que a desarmonia se manifeste em forma de distúrbios físicos. Um olhar crítico, uma reprovação gera desarmonia no corpo emocional e causa distúrbio físico. A crítica verbal passa a outros corpos de vibração análoga e a gente já está jogando para o outro, né? Então, quando a gente está só na crítica de pensamento, é o nosso corpo. Quando a gente está falando, a gente está lançando sementes destrutivas, resultando danos de extensão imprevisível. As emoções condenáveis oriundas do ciúme, ódio, medo ou raiva
são sempre visíveis e por isso mesmo surpreendem menos aos estudiosos do assunto. A boa saúde, fisicamente falando, depende da capacidade do corpo de aceitar ou não a nutrição que lhe é fornecida pelos alimentos, pelo ar, raios solares, etc. Então, a nossa saúde depende do que o corpo está aceitando como alimento, ar, raio solar, etc. No entanto, existem muitos indivíduos que, tendo acesso a essas dádivas da natureza, possuem saúde precária, isso porque são incapazes de assimilá-las para manter o bom funcionamento de seu organismo. Tratando-se de almas que não podem aurir as bênçãos com os mestres ascensionados e os anjos, impregnam a terra e sua atmosfera. Conclui-se que elas estejam enfermas e necessitadas de auxílio, bem como seu corpo físico debilitado, para que os dons do Espírito da verdade as possa penetrar, fortalecendo-as, fazendo desabrochar em seu interior a natureza divina. E aqui vai ainda mais coisa, mas eu acho que já deu, né? 21. Deixa eu concluir então mais um pouquinho. A Renata ainda está aí, né? Os discípulos muitas vezes nutrem um sentimento de compaixão pela incapacidade física de outras emanações de vida, mas na maioria dos casos são. Essa aqui é linda demais. Mas, então a gente nutre uma certa compaixão, né, pela incapacidade física, né? Mas, na maioria dos casos, são muito intolerantes quanto à pouca disposição do homem de combater os seus vícios e as imperfeições, o que representa para os discípulos um dever fundamental. Então, a gente geralmente, né, e a maioria das pessoas, mas vamos falar de quem está no caminho aí buscando ser um curador, né? Olha para um paraplégico, olha para uma pessoa que tem uma deficiência física e tem compaixão. Mas uma pessoa que tem um vício, né? Ou que um vício ou uma imperfeição, uma limitação, né? A gente geralmente não tem a mesma compaixão, né? E isso é bom, esse conhecimento é bom, porque a gente cria mecanismos mentais. É importante a gente aprender a criar mecanismos mentais até que a gente consiga ter ah, total olhar divino, né? Mas eu lembro que eu tinha muita dificuldade com limitações, muita dificuldade. E eu sei que isso veio da minha história, né? Que eu tive muitas limitações na minha infância depois do meu acidente. E, e eu tinha uma intolerância enorme com limitações de pessoas, sabe? Pessoas limitadas, porque eu fiz de tudo para me superar, né? Então, eu não conseguia aceitar a limitação das pessoas para fazer alguma coisa, né? E foi um desafio muito grande. E eu lembro que eu tinha dificuldade até com as limitações da minha mãe na época por conta da religião, né? Porque a religião limita bem a visão da pessoa, né? Eu lembro que num astrólogo uma vez ele falou assim para mim, meu Deus do céu, aquele ali foi muito engraçado, ele não está mais por aqui, mas ele falou assim, você vai seguir o mesmo caminho da sua mãe. Aí eu, hã? Né? Tipo assim, né? Tipo assim, como assim, né? Eu fiquei meio invocada. Ele falou assim, tipo assim, espiritual, né? Ele falou, você vai seguir o mesmo caminho espiritual da sua mãe. Eu, hã? Como assim? Nossa, me apertou o coração, né? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, só que de outra forma. Aí eu, nossa, eu nem conseguia ver que podia ser feito de outra forma, né? E aí ele falou assim, olha, existem pessoas que precisam de uma moleta para caminhar, né? Porque minha mãe era muito religiosa, muito da Bíblia, muito, né, daquela coisa. E se você tirar isso delas, elas não conseguem caminhar.
E aí foi muito bom para mim aquilo, porque quando eu me deparava com a situação onde eu via a limitação assim da minha mãe, eu falava, eu via a muletinha, entendeu? Eu via ela andando de moletinha, né? Como se no plano invisível, né? Da religião e tal. Aí eu via como se ela estivesse andando com uma muletinha. Eu falava, não posso tirar isso, tá tudo bem. Então. Às vezes a gente precisa fazer algum mecanismo para a gente ter uma certa tolerância até aprender realmente aquilo seja uma forma natural da gente agir, né? Então, o que representa para os discípulos um dever fundamental. Então, fazer isso, né? Embora não reconheçam nem aceitem tal falha, eles deveriam compreender. Embora não aceite a falha, né? Eles deveriam compreender que a sua missão principal na presente época é a cura da alma da humanidade. Essa é a nossa missão. Se uma alma estiver receptiva à verdade e em condições de submeter-se à lei, assimilando a misericórdia, a bondade e instruções, não deve haver evasivas nem restrição. Se a alma está aberta, gente. Não deve haver evasiva nem restrições que impeçam o que se propõe a ajudá-las. Não podeis empurrar uma alma para Deus, mas podeis carinhosamente guiá-la. Olha que lindo. Em geral, a presença divina não é incluída na vida diária do indivíduo. Está na hora de os discípulos invocarem a sua assistência imprescindível, não só nas suas necessidades pessoais, como nas nacionais e mundiais. E também o seu auxílio para alcançarem o objetivo de suas existências, que é essa ascensão da alma, né? Porque ela parece tão fugaz e real. Qual o motivo de lhe ser tão difícil prover com a fé a personalidade que anima? Porque ao longo do seu percurso, a consciência externa, que seria a nossa mente, né, há muitos séculos preparou-se para poder viver sem os conselhos, experiência e o amor da presença divina. Em cada plano da individualização, a prática determina o resultado e o desenvolvimento de certas faculdades do indivíduo. Exercitai-vos em adorar a presença divina em vós agora. Esperai até que ela vos responda. Se fizerdes isso, vossa presença que vive a grande e maravilhosa perfeição em sua oitava moradia, no reino celestial, começará nesse mesmo reino a desenvolver-se em vós, através de vós e em volta de vós. Não é desconhecido que neste mundo o indivíduo traz consigo a personalidade, preferências, aura e atmosfera e desenvolve em seu ambiente a consciência interna. Da mesma forma procede a presença divina quando é convidada e lhe é dada a oportunidade de agir. Avante, soldados de Cristo, é a melodia da fraternidade de Creta. Executai-a, dirigi vossa atenção e amor à chama da verdade. Amém. Elarió. Lindo, muito lindo esse final. Então, é a gente se conectar nessa presença, adorar a presença divina, amar a presença divina. Aquilo vai impregnando. É como se um vaso, a gente vai colocando aguinha gelada ali. Daqui a pouco aquele vaso está gelado. Da mesma forma que se a gente vai colocando aguinha quente ali, daqui a pouco aquele vaso está quente. Da mesma forma como a gente vai impregnando de adoração, de amor, a nossa consciência, o nosso coração, a gente se torna isso, se torna amor, se torna preenchido. Quando a gente é o amor divino, a gente não precisa de amor externo, a gente não precisa de validação, a gente não precisa de reconhecimento.
quando a gente não precisa de reconhecimento externo, de validação, de aprovação, a gente cumpre a nossa missão. Quando a gente tem a confiança, a gente não tem medo do que possa fazer o homem, a gente cumpre a nossa missão. Vide esse nosso ministro agora que está cumprindo uma missão dificílima, né? Inclusive, a gente pode manifestar amor, proteção, né? Chama Violeta ali, mas porque ele está mexendo numa situação, num vespeiro perigoso? Porque ele está confiante, porque se o discípulo está conectado, está confiante e sabe que tem uma missão, ele está aqui para executar a missão dele. O reino de Deus só vai existir aqui na Terra quando cada um de nós fizermos o nosso trabalho de construir esse planeta com verdade, com justiça, com amor. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa ser isso. Para que a gente seja isso, não é de recurso material, não é de ser humano, não é conexão familiar, não é nada disso. É conexão com nosso eu superior, nossa porção divina. Ancorar aqui na Terra aquilo que nós somos, na nossa essência, no plano mais divino. Falei bastante, né? E aí? Alguns comentários? O que querem falar? Essa questão que você falou da confiança, né? A confiança é um empoderamento incrível, né? Te dá uma força, eu estou passando por isso, né? Por isso que eu estou falando. Que esse passo que eu estou dando agora é confiança pura, é pura confiança e eu estou me sentindo exatamente empoderada. É muito legal, é muito bom. Nossa, e é engraçado que as pessoas me perguntam: mas e aí, o que que você vai fazer? Eu falei: não interessa, nem a mim, nem a ninguém. Eu Oh, não sei o que eu vou fazer. meu Deus! E se você ainda falar que não sabe, o povo vai te internar. Já estão me internando, né? Já estão falando aqui que eu estou fazendo teatro, que eu estou fazendo isso para poder ganhar mais. Nossa, você não tem ideia. Nossa, interessante, né? E você olha assim, como um observador, você fala a mente, é projeção pura, é projeção pura. Porque aí você conhece o padrão mental daquelas pessoas, porque cada um vai falar daquilo que conhece, né? É um Mas jogo. tá muito. Eu estou passando por um período assim da minha vida desafiador, mas assim de um. Nossa, não tem nem assim como explicar o que eu estou sentindo. Mas vai por esse caminho mesmo aí, da confiança, da conexão, do empoderamento. Muito, muito. Muito Nossa, bom, hein? assim, se a gente pudesse ensinar isso, né? Chegar. A gente está Mas assim, aprendendo e ensinando, né? Porque quando você vivencia, você é uma referência. Então, as pessoas que. É pelo exemplo, não tem jeito, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem e elas querem saber, elas ficam curiosas. Claro, elas vão falar, né? Até mesmo porque elas falando, aí você vai contextualizar, elas falam, ela não tem medo disso, ela não tem. Elas ficam meio assim, tá, não tá no padrão, né? Tá fora do padrão. Então tem alguma coisa que ou ela tá fumando, ou ela tá cheirando, ou ela tá fazendo o quê? O que ela tá fazendo? E aí vale pra gente dizer: olha, eu estudo, eu tenho uma conexão divina com Deus, eu confio em Deus. E aí as pessoas vão querer saber mais, com certeza, né? uma coisa interessante, Renata, só para você entender o que está acontecendo,
porque eu sou síndica aqui do condomínio onde eu moro, né? Eu sou síndica profissional e trabalho aqui onde eu moro. E eu estou aqui há 14 anos. E esse ano, na quinta-feira, agora, vai ter a Assembleia com eleição e eu não vou me candidatar. Eu não, eu estou saindo da sindicância daqui do condomínio. E tá assim, tá um processo incrível, né? É disso tudo que eu estava falando, né? Está Que ela está se aparecendo aqui. preparando para uma nova etapa dela, né? E aí foi Eu muito não sei engraçado. qual é, que eu não sei qual é, né? Literalmente, eu estou dando um passo para Deus botar o chão, né? Eu estou abrindo mão do meu trabalho e assim numa confiança incrível, porque eu já sei que já deu tudo certo, eu sei que tem alguma coisa esperando por mim. Que ela já sabe que não é mais esse estilo de vida que ela quer vivenciar. E o mais interessante, né? Que a Ana abriu, né? Abriu lá para ter uma pessoa, para ela fazer a transferência de conhecimento. Ninguém se candidatou, porque ninguém quer, todo mundo quer. Foi tão engraçado que a Ana até falou, né? Que tem gente que falou: ah, então se você sair, eu vou vender o apartamento aqui. Porque as pessoas querem isso, conforto. Tem um camelo ali que tá camelando pra caramba para deixar as coisas em ordem, ninguém quer contribuir, todo mundo quer desfrutar. E o mundo não vai mais rolar dessa forma, todo mundo só desfrutando em cima de um otário, de um. Não, tudo bem, não tô te chamando de otária, mas assim, a Ana Ah, tudo carrega. bem, eu entendi. Eu entendi. Não estou falando de você, mas no geral é assim: tem um bobo que carrega o mundo nas costas, a gente paga para ele e ele carrega tudo e ninguém coopera. O mundo que a gente está indo agora não vai existir mais isso, né? Porque as pessoas querem o quê? Ah, então a Ana é uma pessoa correta, gere muito bem, ninguém quer saber se ela precisa de ajuda, ela não tem subsíndica, eu nunca vi isso. Entendeu? Mas aí ela vai pedir um subsíndico? Não, não pode, porque tem que fazer convenção. Não tem saída, entendeu? Então é assim: ou a Ana continua ali até morrer, né? Ou ela decide sair. Só que na transição ninguém coloca uma outra pessoa e ela tá dando o salto dela, né? Isso é de libertação. É incrível isso, Exatamente. né? Porque é Um uma escolha detalhezinho, sua, né? Hã? são 208 apartamentos aqui. Mas assim, por isso que é o ponto, né? É a gente que Uma precisa está se sem som. libertar. Oi? A Renata está sem som, não estou Ah, ouvindo o que ela está falando. Você está ai, ouvindo? Tô Rê, falando que coragem, que coragem. Tá, tá. Agora... 208 apartamentos. É gente, viu? É, e eu sozinha, né? Eu sozinha. Mas então, Mas está tem muito legal. uma frase que fala assim que o passarinho voa, não é porque ele confia no galho, é porque ele confia no voo. Como que é? Não é que ele voa porque o galho quebra, é porque ele sabe voar. Como que é essa história aí, gente? Fala aí. Eu tô meio perdida nesse lance. não conheço. Passarinho voa. O passarinho voa porque ele confia na asa dele, não porque ele confia no galho, uma coisa assim, bem doida. Que Eu vou descobrir, eu vou interessante, eu não lembrar conheço. essa história aí de confiança. Então é assim, a gente não pode considerar, se quer viver a liberdade, o sistema não vai te libertar. É você que precisa se libertar do sistema. O Sim, sistema não vai entender. Para o sistema você é louco, porque o sistema tá ali, aquilo é real para eles. Então, na verdade, é a gente acessar uma nova realidade e sair desse sistema, né? E para sim. uma nova oitava, né? Uma nova frequência. Parabéns, É né, Ana? isso. Isso é incrível. Rê, quer comentar alguma coisa?
Não, a hora que você estava dizendo sobre o reconhecimento, sobre a validação, é o tempo todo, né? A gente tentando. Às vezes a gente não tá nem, pelo menos eu, né? Não tô nem pensando naquilo, mas lá no fundo a gente está procurando uma validação, está procurando um reconhecimento, até nosso mesmo. E se, e se, e se esse pensamento, essa amorosidade, esse negócio onde a gente pode conseguir da é, emanando isso, receber esse reconhecimento, essa validação, então é uma coisa que tem duas mãos. Você vai dar primeiro e você vai receber em seguida. Você me falou uma coisa assim, tem algumas práticas bem interessantes para o reconhecimento, tá? Vou falar algumas que me vieram agora. Primeiro, né? Eu já vi muita gente sofrendo do reconhecimento. Claro, eu também já tive questões de dificuldades com reconhecimento, né? Mas já, já, já resolvi isso. E aí eu observo assim, pessoas que reclamam muito do reconhecimento. Às vezes elas não conseguem reconhecer o outro, tá? É o primeiro. Dei-vos será dado. Então, eu recomendo assim. Tem gente que não é reconhecida, mas assim, não faz um reconhecimento de um vídeo que escuta, sabe? Não dá um like, não agradece, não faz um comentário, não dá um agradecimento para uma pessoa que ajudou. Não é o seu caso, né, Rê? Porque eu conheço, você reconhece bastante, mas assim, do que eu conheço, né? Até demais, logo bem no começo. Esse é um ponto, tá? O outro ponto fica preso aonde não foi reconhecido, né? E a gente precisa soltar disso, da onde não foi reconhecido. E o terceiro, como é se reconhecer? É você fazer uma lista daquilo que você das realizações e você começar a fazer por você aquilo que não fizeram. Eu esperei ser elogiada aqui, mas não elogiaram. Pô, eu vou me elogiar. Então, você pode até fazer uma mentalização daquela cena, daquela situação e reprogramar aquilo. Fazer você é o encontro da. Tem até uma live que eu tenho antiga, né? Da criança ferida. É você fazer um encontro com aquele outro eu, que é uma identidade que está lá presa, e você fazer o que você gostaria de ter feito, ter recebido. Então, esses trabalhos de autorreconhecimento, e é assim, é olhar para si, olhar no espelho, ou então, de repente, estar no dia e falar. Nossa, mas eu sou tão feliz, eu sou tão isso, e eu sou tão profissional, e resgatar aquilo que a gente quer que o outro veja na gente e que nem a gente mesmo para olhar. A gente não para olhar, né? Poxa, eu sou organizada, eu sou isso, eu sou bonita, eu sou inteligente. Autorreconhecimento. E você começa a sentir que isso é real. É pronto. Aquilo vai vir. Aquilo vai vir de fora, porque emana. Ai, ninguém me elogia. Começa a se elogiar. Daqui a pouco as pessoas estão te elogiando. É incrível isso. Isso é muito poderoso. Dê para os outros e dê para si. Né? É muito A Ana, e incrível. caiu a Ana caiu da É, live e mas eu acho que voltou. já voltou aqui. Já tem 4 pessoas aqui. Então, é isso. Voltei, gente. Voltei, Voltou. voltei. Olá. Abre a câmera, Ana. Ah, peraí. É porque eu estou no celular, estou toda enrolada aqui. Peraí. Achei. Aí, eu aí.
Então foi isso, sabe? A gente concluindo aqui, né, Ana? É dar o reconhecimento para os outros e para si. Se reconhecer. Muitas vezes a gente não reconhece os nossos potenciais e a gente quer que o outro reconheça. Então é começar a se perceber, né? Isso é tomar consciência de quem se é. A gente olha muito para os defeitos nossos, para onde a gente quer melhorar, mas e aquilo que a gente já melhorou? E aquilo que a gente já é, né? E o que é mais bonito é você saber que essa amorosidade que você tem para dar para o mundo vai completar essa validação que você deseja receber, e isso é uma retroalimentação. Você vai dar essa amorosidade, você vai entender que você também faz parte daquilo e vai ficando tudo bem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Então, se você está dando amorosidade, o problema é que às vezes muitas pessoas tentam dar um amor que não é amor. Aí é uma carência, né? É uma necessidade de ser reconhecido, não é amor, é uma carência para ser aceito, é diferente de amor. Então, quando eu dou amor mesmo, é sem esperar retorno. Eu dou. Se a pessoa percebeu ou agradeceu, ótimo. Se não, eu dei, porque eu Mas é tenho. que aí nesse trecho do livro, ele está falando sobre um amor de humanidade, para a humanidade, né? Então, a humanidade não vai reconhecer o seu amor, Não, mas você consegue se alimentar daquela validação que essa doação desse amor para o outro vai te trazer, né? Não é uma pessoa em específico. sim. Na verdade, o amor está passando por você, você é só o É, canal. é como se fosse uma corrente, né? Exato. Ele vem, passa e vai para o outro, passa, vem de algum lugar, vem de Deus, vem do Então, outro. quando a pessoa espera a cobrança, é porque ela está dando do dela, ela não tem uma fonte, então ela tem escassez, então ela dá o dela e precisa receber de volta, né? Porque ela tá só nesse plano aqui, então eu dou para receber. É diferente quando a gente está Uma conectado. pechincha, é uma É pechincha, pechincha, é é uma pechincha. manipulação, é troca, é Eu gosto, escambo. É, É por tá. isso que antes de qualquer coisa, é o que eu entendo, tá? É o que faz sentido para mim. Antes de qualquer coisa, você tem que se amar. O amor tem que partir de você. Mas Não vem de adianta você onde? Vem da fonte. dar fonte, isso, é da sua A gente precisa conexão. se buscar, não tem esse. Vocês veem o discurso material é sempre assim. Ah, você tem que ter auto-amor, você tem que ter autodescoberta, mas é tudo no plano material. E não é no plano material. O nosso autoconhecimento não é o autoconhecimento das nossas imperfeições, porque o autoconhecimento fica naquilo que eu tenho que corrigir, naquilo que eu tenho que melhorar. O nosso autoconhecimento não é esse, é o autoconhecimento de quem nós somos na verdade, essência divina, nós já somos perfeitos. O problema é que nós não reconhecemos isso. Esse é o problema, nós não reconhecemos o divino em nós. Então, aí você concorda, assim, se você não reconhece quem é você, né, que você é Deus. Se você não reconhece você, como é que você vai querer que alguém te reconheça? É como se Eu você fosse uma pessoa invisível passando por um monte de gente e ninguém está te vendo. eu diria que nós somos um Deus desativado, entendeu? A gente tem que ir ativando, entendeu? Exato, manifestar, não é? Nós somos Exatamente. manifestação de Deus. Então, quando a gente se manifesta, aí sim, aí as coisas de fora vêm. Senão, eu fico Todos os, imaginando um fantasma um invisível andando, fazendo um monte de coisa, ou vendo um monte de gente e ninguém está te vendo.
né? Então, todos os Isso é potenciais estão aqui latentes, nós precisamos desenvolver. É exatamente como um diamante. Aquela pedra bruta, ali existe um diamante, mas não são todos que têm a habilidade de fazer aquilo virar uma pedra preciosa. São poucos. habilidade e coragem, né? Porque essa transformação toda exige muita coragem. Muito. Entende? É isso. Então é isso. Deixa eu ver se o Júnior vai querer participar falando alguma coisa. Júnior? Não sei se ele ainda está aí ouvindo, Ele tá. mas vamos lá então. Gente, por que valeu a pena? Ah, acho que já falamos o porquê, né? Eu sempre gosto, né, de concluir, porque eu acho que isso é tão bom. A gente faz uma revisão rápida, né, assim, né? É sempre muito bom, né? Essa troca que a gente faz, nossa, soma, sempre soma, né? E para pontuar, uma coisa que eu anotei aqui é essa ligação, né, da verdade com a perfeição, né? Que a grande verdade que a gente busca é essa, né? Isso aí me tocou bastante. Nós somos perfeitos, né? É a Lindo. verdade que liberta, Na né? verdade, o grande engano, eles querem, o sistema quer que a gente acredite que não somos isso, né? Esse é o grande trabalho deles, enganarem a gente o tempo todo. E a gente, o nosso trabalho é a gente acreditar que somos perfeitos. Isso aqui tocou bastante quando eu ouvi, né? Aí me Que veio legal. a frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Vós sois perfeitos, né? Nossa, isso é forte, hein, gente? Isso é muito forte. Lindo, né? Lindo. Mas, Muito bom. Ah, o Júnior aqui ouvindo. Muito bom ouvir vocês todas. Agradeço pela oportunidade. Muito bom, Júnior. Dá um oizinho pra gente, Júnior. Só para você traga sua voz aqui conosco. Traga sua luz, Júnior. Traga sua luz, Júnior. Bendito fruto entre as mulheres. A luz vai em formas de voz hoje. Ai, Júnior, você estava aí ouvindo a gente, então? Tava assim, ouvi vocês todos os comentários, muito bom, muito agregador, muito bom. Por que valeu a pena, Júnior, ouvir, já que você está fazendo outras coisas juntos, né? Sim, como você falou de frequência, né? Enquanto eu estou ouvindo, eu sinto a frequência bem elevada, ouvindo os assuntos, né, que vocês comentaram, ouvindo a Ana comentando, a Renata falando também. Muito Assim, bom, é um momento de, apesar de eu estar fazendo outras coisas, vem uma sensação muito boa acompanhando tudo que eu estou fazendo. muito Vocês estão falando sobre coisas espirituais, de alta vibração, né? Então isso gera uma forma de participar dessa egrégora que vocês criam e constroem, né? Vocês já estão construindo até há mais tempo do que eu e eu me sinto até honrado de poder participar. Agradeço, por isso que eu agradeço vocês. Muito obrigada pela sua participação, Júnior. O Júnior tem uma habilidade, assim, de perceber o campo de uma forma, ele é um médium, né? Ele sente o campo, assim, fortemente. Obrigada pela sua luz aí, Júnior. Imagina, eu que agradeço vocês. Obrigada. Rê, por que valeu a pena? Ah, todas essas coisas, né?
não é uma novela, não é um filme, é uma vida real, mas só que tão diferente da vida da maioria que agora não é com qualquer pessoa que a gente combina. Falando dessas coisas todas que a gente fala aqui, na verdade a gente coloca em prática durante o nosso dia, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente fala. A gente foi colocando em prática, então é muito diferente de quem lê o livro e leu, sabe? Esse momento de saber e depois a gente ir melhorando tudo isso. É fazer o dia da gente diferente, a vida, a rotina, o cotidiano, a vibração, a frequência, os amigos, as coisas que a gente deseja, tudo muda. Como a Ana está mudando uma coisa tão grande na vida dela, se não fosse tudo isso, talvez ela nem tivesse essa clareza. Com certeza, não teria mesmo. Você tem toda Parece a que é uma razão. coisinha pequena, mas só que ela vai transbordando na gente, ela vai tomando lugares que a gente não imaginava, como, por exemplo, o trabalho, o profissional, na nossa família, e vai entrando uma frestinha em cada lugar, vai entrando essa frestinha e vai fazendo uma mudança muito grande. É Muito legal. verdade. Uma Ah, coisa bem legal, Glaucia, que ouvindo Renata agora me veio aqui também, né? Como é importante, né? Essa coisa da gente estar num grupo conversando sobre essas coisas, né? Como a Renata está falando, de vivências nossas, não é uma validação, mas é você ter certeza que aquilo que você está vivendo tem outras pessoas também passando por aquele mesmo processo, né? É muito, muito importante isso. É o que a gente faz nesse grupo, né? E a gente até conversa, né, Glaucio, das maluquices que a gente às vezes fala, né? Fala assim, ah, como é bom ter alguém para falar essas doideiras e não ser chamado de maluco. É isso aí. a Eu gente, penso a mesma coisa. eu, assim, eu tô. Por que valeu a pena, gente? Cada vez que eu vejo, assim, a evolução, né, desse grupo, a evolução de vocês, as histórias que vêm, eu lembro sempre do comecinho, quando vocês chegaram, né? O primeiro atendimento, gente, eu vejo a evolução de vocês assim de uma forma tão grandiosa, assim, que eu fico assim, falo, meu Deus, que coisa linda, né? É muito lindo ver esse processo. E o que eu acho mais gratificante em tudo isso é que é um crescimento autônomo, sabe? Vocês buscam, é, eu acho que é isso que os mestres nos ensinam, entendeu? Não existe dependência, existe compartilhamento, existe cooperação, um aprendendo com o outro, um contribuindo, ninguém é mais que ninguém, sabe? Esse processo e é isso que, que eu entendo como soberania, soberania individual. Cada um é autorresponsável por seu crescimento, pela construção da sua realidade, se une por propósitos e constroem juntos, sem um cobrar o outro, sem um culpar o outro, vamos juntos fazer aqui, caminhar e compartilhar, e um cresce com o outro. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que esse pequeno grupo é muito precioso e esse poder de egrégora mostra que esse é o caminho, né? É isso que eu acredito. Então, talvez eu acreditasse que era assim, mas eu não via isso ainda se manifestar. Então, esse grupo me permite ver que esse é um modelo que eu entendo ser o modelo para o novo mundo, né? Esse é o caminho espiritual que todas nós aqui
procuramos, 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 né, e não encontramos, né? Fizemos nossas jornadas, mas agora e o próximo passo, próximo nível? Como que a gente se relaciona no próximo nível? Então é isso que eu vejo aqui, sabe? E eu postei, mas eu recolhi o vídeo da laminina, mas eu vou postar de novo porque tinha algumas coisinhas que eu precisaria ajustar. Mas foi dessa descoberta que vocês já devem ter visto, né? Da, da célula da reconstrução, uma descoberta de uma brasileira, da Tatiane, né? Da Tatiana, é, que descobriu uma molécula chamada laminina que reconstitui a medula óssea, né? Então tem uma experiência já no Brasil. E aí eu achei tão interessante isso e que tracei esse paralelo aqui com esse movimento, né? E eu vou postar de novo amanhã, então vocês vão ver. Ela descobriu uma molécula que já foi testada várias vezes para ajudar o axônio do neurônio a se reconstruir quando tem um rompimento de uma medula, né? Que a pessoa perde o movimento. E não é. Aí ela, uma vez lá olhando no telescópio, ela viu que aquela laminina estava crescendo, crescendo, ou seja, ela criou uma rede de várias lamininas se unindo, e ali virou uma rede. Aí ela teve um insight, falou: e se eu fizer um teste com essa rede de lamininas? E aí funcionou. Então, era um experimento que já tinha acontecido várias vezes com a tal da molécula, mas a molécula sozinha não sustentou essa conexão do axônio de um neurônio com outro, mas várias juntas criaram essa ponte. Então, assim, para mim ficou muito claro. E essa molécula, ela tem um formato de cruz, que ela chamou de proteína de Deus. Ela falou esse nome, proteína de Deus, né? Porque tem o formato de uma cruz. Aí eu falei, caramba, que coisa incrível, uma molécula que está no nosso corpo. E ela sozinha, quando a gente nasce, ela sozinha, ela é o caminho para o neurônio. Mas para reconstruir, tem que ser várias delas juntas, né? É uma rede de lamininas. Então é a união. Então eu falei, caramba, que incrível, né? E esse está sendo o caminho agora, né? Para que a gente retorne a, ao nosso estado divino, nos unirmos, né? A união, porque todo o sistema foi projetado para desunir, né? Botar um contra o outro, combater, brigar, desunir. E agora o nosso esforço é a união, né? Olhando sempre que existe a perfeição do divino em cada um de nós. É isso, muito obrigada aí, gente. Eu fico muito feliz com a jornada aqui de cada pessoa, né? Que eu tenho o prazer de acompanhar, né? Então, gratidão por esse momento, por essa egrégora e com certeza somos um ponto de luz emanando, irradiando e trazendo mais luz, né? Onde tiverem dois ou três reunidos, ali Deus está, né? Ali o Espírito Santo de Deus está. Então, não nos falta Eu nada. sou, Oi? sou muito grata a você, Glaucia, porque é você que está nos unindo, né? Você é o nosso ponto de união, você que está trazendo as pessoas para cá. Né? Gratidão por isso também. Gratidão, Renata, por a gente estar aí também, né? Sempre gratidão, Júnior, a Celisa, e que venham mais pessoas, né? Para a gente estar agregando aí. Muito bom. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Uma noite maravilhosa, maravilhosa para todos, viu? Muitos beijos para vocês, muita felicidade para a Ana no novo passo. E é bom demais Obrigada. escutar que Mandem vocês também bastante faz luz para vários mim aqui. Mandem bastante luz, bastante raio estilos violeta. violeta. Hoje eu vim até de Isso. violeta, ó.
Oh, que Olha, coisa gente, meu Deus do céu. Isso Beijo para você. aí, meninas. Um beijo no Ah, e coração. assim, eu tenho aqui um depoimento para deixar para as pessoas de forma geral. Mesmo que a pessoa não acredita, faça que um dia ela comece a acreditar. Só fala. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a perfeição que Deus deseja. Pronto. Pronto. Começa lá e daqui a pouco, quando você vê, você já está aqui no grupo junto com a gente, fazendo Eu sou loucura. um ser de luz violeta. Eu sou a perfeição que Deus deseja. Lindo, né? Pronto. É, Um beijo eu para você. sou. Hã? Um beijo para você. Beijos. Ô, Rê, depois O tu me conta aí, que tu tá pra me ligar, e eu tô por aqui, né? para mandar áudio, eu falei assim, ah, daqui a pouco eu te mando outro áudio. Eu fui lá olhar, eu falei assim, Jesus, eu falei que daqui a pouco eu mandava outro áudio. Não, tranquilo, tu Mas sabe que eu tô agora, por aqui, né? um beijo. Gente, um beijo no coração. Estamos aí num momento, né, de muitas resoluções. Vamos continuando ativando o procedimento Planeta Terra e a gente está muito próximo de ver muitas coisas incríveis aí acontecendo. Beijos, beijos. Estamos vendo já, né? Estamos vendo, né? Estamos é vendo. verdade, tá tudo Cada aí, dia tá tudo. mais, cada dia mais. Cada dia mais. Beijos. Fiquem com Deus. E Amor, luz e paz. Tchau. Fiquem com Deus.